Eles voam alto, enchendo o céu com cores vivas. Eles se escondem na densa selva tropical, revelando nada além de sua sombra. E mergulham em rios caudalosos e cheios de vida. Manadas de capivaras se limpam na praia. Os tucanos devoram frutas tropicais frescas. Enquanto isso, os macacos prego cobrem o silêncio profundo com seus gritos ensurdecedores. Nunca um lugar abrigou tanta vida. Esta é a Guiana Selvagem, um reino natural onde o Criador demonstra sua benevolência em abundância sem precedentes. Aqui, uma densa selva se ergue até onde a vista alcança, com até mesmo o menor canto abrigando um modo de vida. Das pequenas e abundantes colônias de cupins à gigante e solitária anta sul-americana, cada espécie desempenha um papel crucial no equilíbrio deste paraíso selvagem. As ariranhas mergulham em vastos riachos. Os beija-flores voam de flor em flor devorando seu néctar delicioso. E o pequeno tatu jaz sozinho, movendo-se pela densa vegetação. No entanto, no que parece ser um refúgio para a vida selvagem, a morte ocasionalmente bate à porta, lembrando-nos do delicado equilíbrio que governa este reino animal. Das águas escuras emerge um gigante sedento por sangue. A colossal anaconda verde, uma das carrascas dessa selva sem fim, surge do nada e se enrola em sua presa até que ela a sufoque. Em um ataque que não dura mais do que alguns segundos, o réptil voraz arrasta sua presa para a água, onde a engole inteira, causando-lhe um fim súbito. Nas profundezas das florestas tropicais, uma figura silenciosa e aterrorizante se move com a máxima discrição, ocultando as intenções mais cruéis. A onça pintada, um predador de topo nesta terra selvagem, está pronta para caçar qualquer coisa que cruze sua mordida. Não há para onde correr quando o verdadeiro rei da selva põe seus olhos âmbar em sua presa. Enquanto isso, nos rios onde a vida supostamente é a fonte da vida, espreita outro tormento do ecossistema guianense. O jacaré-açu, uma temível fera blindada, salta das águas para infligir terror a todos os animais selvagens que ousam se aproximar de seus pântanos. Basta um movimento em falso e é o fim. Localizada ao norte da selvagem América do Sul, a Guiana corresponde a uma região de aproximadamente 215 mil quilômetros quadrados, onde uma imponente selva tropical toma conta de vastas extensões, cobrindo o horizonte de verde. Embora a maior parte desse território seja coberta por uma densa selva, que cobre até 80% do país, a biodiversidade guianense também inclui uma savana infinita, onde as gramíneas se estendem até onde a vista alcança. Nas costas, banhadas pelo imponente Oceano Atlântico, surgem biomas de manguezais, que representam zonas de transição entre o mar e a terra. Mas, sem dúvida, as paisagens mais impressionantes deste lugar único no mundo são proporcionadas pelos imponentes tepus, que emergem das entranhas da terra, atuando como ilhas ecológicas, ao abrigar espécies animais e vegetais únicas no planeta. Graças ao seu agradável clima tropical, com chuvas abundantes durante todo o ano e alta umidade, o ecossistema guianense é o jardim perfeito para o crescimento de inúmeras plantas, com mais de 8.000 espécies, mais da metade das quais são únicas no mundo. Entre as maravilhas da criação estão as trepadeiras, os arbustos de pau-rosa, as vorazes droseras carnívoras e o nenúfar gigante, conhecido por suas folhas grandes. É claro que, dada tal abundância, inúmeras espécies selvagens fizeram do ecossistema guianense seu lar. Preguiças, jaguatiricas, queixadas, porcos-espinhos,
jaburus, macacos búgios e muitas outras criaturas aproveitam a generosidade do Criador neste refúgio de vida selvagem. É claro que nem todos esses habitantes selvagens estão dispostos a viver em harmonia, aproveitando a abundância de ervas e frutas que enchem a floresta tropical. Em meio aos inúmeros pântanos, produto das chuvas abundantes que inundam a savana, um carnívoro feroz espera pacientemente para lançar seu ataque implacável. Com até 6 metros de comprimento e pesando quase meia tonelada, o jacaré-açu não deixa nenhuma espécie selvagem escapar de sua mordida letal. Escondido entre as águas escuras, esse carnívoro rigoroso nem sequer olha para a abundância de frutas e ervas que inundam esse ecossistema, vivendo de uma dieta de 100% de carne fresca. Por ser um caçador experiente, o jacaré-açu sabe exatamente quais lugares frequentar para garantir uma refeição substancial. A comida costuma ser garantida perto de manadas de capivaras, mas longe de abandonar seus domínios aquáticos e perseguir suas presas, o réptil espera que esses roedores populares caiam em sua emboscada. Graças à sua coloração escura e grande capacidade de furtividade, esse caçador inexpugnável pode literalmente desaparecer enquanto persegue sua presa, deixando apenas o nariz na superfície para respirar e os olhos, com os quais observará cuidadosamente cada último movimento de sua presa. Nos dias em que o sol tropical bate forte, as capivaras não hesitam em mergulhar nas águas refrescantes para um mergulho revigorante, claro, sem saber que esse predador implacável está na espreita, esperando ser o momento perfeito. Assim que um dos grandes mamíferos coloca a pata na água, o carnívoro aparece transformado em seu pior pesadelo e, com sua grande mandíbula aberta, surpreende os roedores, levando consigo uma dessas voluptuosas presas. Antas, veados, lontras, macacos e, claro, capivaras podem se tornar, em apenas alguns milésimos de segundo, parte da dieta desse caçador habilidoso. Ao se deparar com uma presa que oferece o menor sinal de luta, o jacaré-açu, como um predador experiente, arrasta sua presa para as profundezas das águas traiçoeiras, esperando que ela faça o trabalho e a afogue. Com uma presa abundante já flutuando na superfície, o réptil arranca grandes pedaços do animal e os engole inteiros, já que não consegue mastigar. Após devorar uma presa grande, com o estômago cheio, este atormentador das águas inicia um longo processo de digestão, preferindo ir devagar. Como não precisa caçar por um tempo, costuma mergulhar em pântanos profundos, onde os mamíferos próximos encontram um breve descanso de sua selvageria. Graças à sua prodigiosa capacidade de natação, não há área dentro dos afluentes que o réptil não possa acessar. Sua cauda longa, corpo achatado e pernas poderosas permitem que ele viaje até 48 km por hora na água, rápido o suficiente para caçar quase qualquer mamífero marinho. Embora essas cenas aterrorizantes desse caçador indomável saltando da água para caçar sua presa instiguem medo em todas as criaturas selvagens desse ecossistema biodiverso, a verdade é que uma grande porcentagem da dieta desse carnívoro generalista consiste em pequenos peixes e anfíbios, o que lhe dará muito menos trabalho para caçar. É claro que essas pequenas presas nunca se compararão aos grandes banquetes que o réptil pode ter com uma capivara adulta. Quando não está caçando suas presas na água, o jacaré-açu provavelmente está descansando pacificamente na praia, tomando sol. Como qualquer bom réptil, esse predador habilidoso precisa de fontes externas de calor para regular sua temperatura. Por isso, após longos períodos na água, costuma tomar sol, deitado imóvel ao pé dos afluentes. No entanto, às vezes essas pausas podem ser interrompidas.
Sendo extremamente territoriais, os jacarés-açu não toleram a intrusão de outras espécies em seu canto do pântano, vendo isso como uma competição direta por presas e, durante a época de reprodução, por fêmeas. Ao detectar a presença de um intruso, o jacaré residente imediatamente parte para defender sua propriedade. Antes de se envolver em combate físico, na esperança de evitar um confronto no qual ambos os répteis inevitavelmente se machucarão, os jacarés demonstram sua força por meio de demonstrações físicas, erguendo o corpo para fora d'água e batendo a água com a cauda. Gritos e rugidos também podem ser usados para tentar dissuadir o oponente de continuar suas hostilidades. Embora em alguns casos os avisos deem frutos e o estranho decida voltar, quando um local de reprodução desejável ou o acesso a fêmeas férteis está em jogo, nenhum dos oponentes se rende sem lutar. É então que as investidas e as mordidas poderosas surgem e um dos dois combatentes acaba gravemente ferido e foge tentando salvar a própria vida. Apesar de toda essa ferocidade para com seus semelhantes, o feroz jacaré-açu, às vezes sente medo em primeira mão. Apesar do corpo robusto e da mordida temida, quando uma onça pintada se aproxima de seu território, o réptil geralmente não pensa duas vezes e foge rapidamente da área. Esses encontros costumam surgir devido à competição por presas, especialmente em períodos de escassez, quando o felino observa com avidez cada uma das caçadas do réptil, o que o leva a partir diretamente para o roubo. Ocasionalmente, a feroz onça pintada pode até mesmo ver o jacaré como uma presa saborosa. Um momento em que o réptil, para alguns temido, precisa lutar pela própria vida, vivenciando pela primeira vez todo o terror que ele próprio inflige a centenas de espécies selvagens. Embora o jacaré geralmente seja o pior nessa relação entre espécies, os filhotes de onça não são exceção à dieta desse predador blindado, que muitas vezes se vinga do felino exterminando seus filhotes. Observando de cima esse encontro nada amigável entre dois predadores, a arpia se destaca como uma das aves mais majestosas de todo o ecossistema da Guiana. Com envergadura de 2 metros e peso de até 7 quilos, a arpia é a maior águia de todo o hemisfério sul. Sua plumagem, em vários tons de cinza, branco e preto, lhe confere uma aparência cativante, que inclui também uma chamativa crista dupla. Além do tamanho imponente e da prodigiosa capacidade de voo, essa ave de rapina possui um bico robusto e garras que podem medir até 15 centímetros, que funcionam como armas na hora da caça. Com um apetite capaz de devorar até 800 gramas de carne por dia, esta caçadora furtiva não tem tempo a perder e abre suas longas asas para alçar voo. Usando sua visão apuradíssima, a arpia consegue detectar até as menores presas a centenas de metros de distância. Preguiças, macacos, gambás e iguanas e araras se tornam alvos para esta assassina aérea. Por possuir um disco facial semelhante ao das corujas, que permite girar a cabeça em até 270 graus, a ave consegue mudar a posição das orelhas, o que facilita a detecção até do menor som emitido por suas presas. Com seus sentidos altamente desenvolvidos e com paciência suficiente, o pássaro logo encontra um alvo de caça. Muitas vezes, a preguiça é uma dessas espécies infelizes visadas pela águia coroada. Tendo já escolhido um mamífero lento como presa, o caçador salta do poleiro e inicia um ataque silencioso, movendo-se furtivamente pelos galhos da densa selva. Graças às suas invejáveis habilidades de voo, ele pode manobrar com total facilidade, fazendo mudanças repentinas de direção sem revelar sua posição. Sendo cautelosa o suficiente, sua presa nem desconfia da tragédia que está prestes a se abater sobre ela.
Com um único golpe, a imponente águia, usando suas longas garras, arranca a preguiça da árvore e, com o mesmo impacto, mata sua vítima com suas poderosas pernas. Após conseguir matar seu alvo, a arpia geralmente leva a presa para um galho seguro, onde pode confortavelmente estripá-la e devorá-la até que ela fique satisfeita. Às vezes, ela pode até levá-lo para o ninho, onde, se sobrar, ela guarda para depois, conseguindo aproveitar ao máximo os frutos do seu trabalho. Mas não são apenas os mamíferos escondidos na copa das árvores que podem se tornar presas desse predador astuto. Papagaios e araras, no que supostamente é a segurança dos céus, também podem se ver presos em uma perseguição aérea para salvar suas vidas, onde, não importa o que façam, seu futuro já foi decidido por essa ave implacável. Sendo muito superior em agilidade e tamanho, quando avista um pequeno papagaio no horizonte, esse carnívoro detecta qual será a sua próxima presa. Voando a toda velocidade em direção ao menor pássaro, inicia uma corrida rápida pelo ar, na qual a arpia tem todas as chances de vencer. Seja em voo alto ou em uma perseguição pela selva, a caçadora não terá dificuldade em alcançar sua presa e finalizá-la rapidamente com as enormes lâminas em suas patas em forma de garras. Embora não seja uma presa desprezível, nesta ocasião, a águia não a devorará, mas será o alimento perfeito para seu filhote. Produto de uma temporada de reprodução em que conheceu seu parceiro para uma vida toda, um filhote espera para ser alimentado, uma tarefa que seus pais cuidarão durante os primeiros 10 meses de sua vida. Embora a fêmea tenha posto 2 ovos como resultado da cópula, na delicada reprodução das arpias, os pais geralmente prestam atenção apenas ao primeiro ovo que eclode. Se o primeiro filhote não sobreviver, os pais tentarão salvar o segundo ovo, ajudando-o a eclodir. Embora as arpias adultas sejam consideradas predadoras de topo todo-poderosas, seus filhotes não têm tanta sorte, sendo alvos de inúmeros carnívoros. Por esse motivo, os filhotes são mantidos em um ninho muito isolado, a até 40 metros do solo, fora do alcance da maioria dos predadores. Apesar das incríveis habilidades físicas dos pais, o filhote só consegue ficar em pé e andar gingando pelo ninho por volta dos 36 dias de vida. Criar esses filhotes delicados é uma tarefa bastante exaustiva para os pais, e é por isso que um casal se dá ao luxo de ter um filhote apenas a cada 2 ou 3 anos. Embora o filhote precise encontrar seu próprio alimento quando atinge de 6 a 10 meses, espécimes adultos são vistos ocasionalmente alimentando seus filhotes adolescentes. Somente depois de uma longa criação é que a jovem águia de rapina está pronta para deixar o ninho e se defender sozinha. Aqui, todas as espécies selvagens da selva guianense terão que ficar em guarda, pois um novo assassino voraz está rondando os céus em busca de presas. Um desses habitantes selvagens que terá que ficar atento é a igualmente temida jiboia esmeralda. Medindo até 180 centímetros de comprimento e com uma coloração verde esmeralda, com listras brancas que lhe dá nome, esse réptil astuto é um exemplo vivo da adaptação das espécies selvagens ao seu habitat. Durante o dia, quando aves de rapina temíveis como a arpia estão à espreita, a jiboia permanece imóvel, enrolada em um galho, escondida graças à sua notável capacidade de se mimetizar. Sem mover um músculo e com a cabeça no centro, a cobra torna-se quase invisível, tanto para seus predadores sanguinários quanto para suas presas desafortunadas. Enquanto as jiboias adultas se camuflam na densa vegetação, em uma reviravolta da natureza, os filhotes desses répteis ficam expostos ao olho nu de seus predadores. Durante os primeiros meses de vida, sua pele, longe da eficiente camuflagem esverdeada, exibe cores vibrantes como vermelho, laranja ou amarelo.
Para os bebês que passam por essa fase delicada do desenvolvimento, adquirindo sua cor verde brilhante característica, a vida é muito menos desafiadora. Além de se esconder entre a vegetação, o réptil adota essa posição peculiar para economizar a maior quantidade de energia e, assim, conseguir concentrar todas as suas forças na hora de caçar. Quando o sol começa a se pôr no horizonte, é hora dessa cobra habilidosa parar de fingir ser uma folha e tirar a vida de sua presa desavisada. Para fazer isso, a temida jiboia usa suas presas proeminentes, algumas das maiores de todo o reino animal entre as cobras não venenosas. Dado seu habitat arbóreo, seus dentes proeminentes são uma adaptação ao seu método de caça, pois garantem que suas presas em grandes altitudes não possam escapar de sua poderosa mordida. A estratégia de caça da jiboia esmeralda é simplesmente de tirar o fôlego. O réptil frequentemente planeja uma emboscada elaborada na qual se pendura em um galho, muitas vezes com a cabeça voltada para baixo. Durante essas caçadas, além de sua mordida letal, uma de suas principais virtudes é a paciência, pois pode passar até horas esperando pacientemente que a presa caia em sua armadilha, para executar suas intenções implacáveis em meio à noite profunda da selva guianense. A jiboia utiliza sua invejável visão térmica. Por meio dela, o réptil, utilizando os poços termossensíveis ao redor de sua boca, consegue detectar o calor emitido por sua presa de sangue quente, permitindo-lhe lançar um ataque preciso, mesmo na mais profunda escuridão. A dieta carnívora da cobra inclui ratos, morcegos, pequenos pássaros, lagartos, sapos e até insetos. Ao mirar em um pequeno camundongo, a cobra não hesita em lançar um ataque rápido como um raio em menos de um segundo, lançando-se com sua mordida dolorosa em direção à presa. A curvatura interna de suas presas proeminentes prende o réptil à vítima, tornando a fuga quase impossível. Quanto mais se debate, mais profundamente crava os dentes. Por mais doloroso que seja, a cobra não desfere o golpe final com a mordida. Em vez disso, ela imediatamente se enrola em torno da presa, estrangulando-a. Embora possa parecer que a assassina voraz mata a vítima sufocando-a, na verdade, o golpe letal é desferido com sua constrição mortal, impedindo que o fluxo sanguíneo alcance os órgãos vitais da presa. Assim, após um ataque fugaz em meio à escuridão ofuscante, a jiboia foge com uma refeição deliciosa. Após uma caçada bem-sucedida, a cobra engole imediatamente a presa inteira. Esse processo pode levar tempo, dependendo do tamanho da presa. Muitas vezes, esse glutão começa pela cabeça para facilitar a deglutição. Embora a presença de uma jiboia esmeralda feroz nas proximidades de seu habitat nunca seja bem-vinda por roedores, pássaros e anfíbios, a boa notícia é que depois de devorar sua presa, a cobra, agora satisfeita, pode levar até meses para se envolver em uma caçada novamente. Então sua presa terá um longo descanso de seu apetite letal. Apesar de geralmente serem sedentárias, algumas jiboias conseguem navegar pela copa das árvores. Durante essas jornadas, os répteis percorrem um caminho acidentado entre os galhos, raramente tocando o solo. Durante essas jornadas, elas contam com suas poderosas caudas preenseis para se manterem firmes e se moverem entre os galhos. Esses movimentos são cruciais para encontrar novos poleiros de caça, locais com melhores condições ambientais e, quando chega a época de reprodução, para copular com uma fêmea fértil. Embora essas curtas migrações possam ser impressionantes, elas ainda representam um risco muito alto, pois um passo em falso pode deixar a cobra exposta aos elementos, onde sua pele brilhante, longe de escondê-la, pode se tornar um alvo para predadores. Provavelmente, um dos maiores medos desse réptil
é justamente o de encontrar o governante de toda a cadeia alimentar do ecossistema selvagem da Guiana. Diante de um inimigo tão formidável quanto uma onça imponente, pesando até 150 quilos, não há nada que o réptil possa fazer para evitar ser devorado. A jiboia é uma presa mais do que acessível para este felino colossal, e se encontrar uma em seu caminho, não hesitará um segundo em tirar-lhe a vida. Mas as habilidades de caça vorazes da onça pintada não se limitam a matar cobras tão pequenas quanto a jiboia esmeralda. Nem mesmo a colossal sucuri verde é páreo para esse felino corpulento. Enquanto para outras espécies selvagens, encontrar uma sucuri é sinônimo de morte, para o predador de topo deste ecossistema, ela é apenas mais uma presa. É claro que, mesmo diante de um felino indomável como esse, o réptil não se renderá à morte sem lutar. Muitas vezes, esses encontros ocorrem acidentalmente, com o felino musculoso passando pelos pântanos da cobra. Aqui, a feroz sucuri, no que pode ser mais um erro do que uma emboscada, lança seu ataque à onça, enrolando-se em seu corpo robusto. O que o réptil não contava era que esse predador era muito mais forte do que ele, e sua mordida letal poderia facilmente quebrar suas vértebras. A cada tentativa da cobra de estrangular o felino, ela fere repetidamente o réptil, causando-lhe ferimentos graves. Seu corpo enfraquece e, com sorte, pode fugir rapidamente para os pântanos. Quando o felino não é tão misericordioso, tira-lhe a vida e até a incorpora à sua dieta. Além de esmagar facilmente o corpo da robusta sucuri verde, a mordida letal da onça pintada a torna uma das espécies selvagens mais perigosas de todo o reino animal, capaz de perfurar o crânio de um jacaré de casca amarela, ou estilhaçar o casco de uma tartaruga. A mordida deste felino é uma das mais poderosas da natureza. Como se não bastasse, além das temíveis presas, o predador também possui um conjunto de garras afiadas e retráteis, que lhe permitem segurar a presa, impedindo-a de escapar. Graças à sua extraordinária destreza física, este carnívoro voraz é capaz de caçar em toda a densa selva guianense. Praticamente não há lugar para suas infinitas presas se esconderem e escaparem do que será uma morte dolorosa nas mãos deste caçador sanguinário. Como um escalador habilidoso, esse gato selvagem de proporções imponentes pode perseguir suas presas do alto, saltando entre galhos para atacá-las, e até mesmo caçar macacos ou preguiças abrigados nas árvores. Nem mesmo os pântanos movimentados estão a salvo de serem manchados de sangue quando uma onça faminta está à caça. Sendo um nadador prodigioso, o felino não tem problema em saltar diretamente sobre sua presa na água, despojando-a de sua vida nos afluentes, e em seguida, arrastando-a até a margem para devorá-la. Com um apetite que pode consumir até 25 quilos de carne suculenta por dia, o predador sempre dará preferência a presas grandes, como capivaras, queixadas, antas e veados, pois elas fornecem alimento suficiente para vários dias. Dado seu tamanho imponente, bem como sua conhecida reputação de assassino letal, poucas espécies selvagens ousariam tentar roubar presas deste caçador habilidoso. No entanto, para evitar ser vítima de roubo e surpresa, este engenhoso felino opta por armazenar seus restos mortais em galhos altos ou em locais com vegetação densa, de onde, após a digestão, retornará para devorar seus restos. Embora prefira ficar escondido quando caça e aproveitar sua pelagem camuflada para surpreender suas presas, ele nem sempre é tão silencioso. Com um amplo repertório de vocalizações, essa enorme fera quebra o silêncio profundo da selva com seus rosnados, rugidos e sons semelhantes à tosse. Estes últimos podem ter significados diferentes dependendo do contexto, pois são usados em situações tão variadas quanto a época de reprodução, bem como para delimitar territórios
com seus pares. Embora seja verdade que a feroz onça-pintada não tem problemas em se livrar de predadores imponentes, como a letal sucuri, ou o temido por muitos, o jacaré-açu, quando outro felino indomável aparece no horizonte. No meio do ecossistema selvagem da Guiana, ocorre um verdadeiro desastre entre esses dois gigantes. Frequentemente, o ponto de discórdia entre os dois felinos é a posse de uma presa, o direito a uma fêmea no cio ou uma disputa por território. Seja qual for a causa, nenhum dos predadores geralmente recua sem lutar. Antes dos golpes violentos e mordidas letais, os predadores, numa demonstração de força, demonstram sua presença imponente, emitindo rugidos altos e adotando posturas ameaçadoras. Demarcar o terreno também é uma prática comum entre os felinos para tentar evitar o combate físico. No entanto, quando a diplomacia falha, um duelo para ver quem emerge como o senhor e mestre desta selva biodiversa está prestes a começar. Neste confronto, ambos os contendores, sem a menor hesitação, atacarão com sua poderosa mordida diretamente na cabeça e com suas garras afiadas no abdômen. Essas lutas costumam ser breves, mas ferozes, com um dos oponentes eventualmente recuando para seu território para evitar ferimentos graves. Com a vitória, o felino vitorioso reafirma seu poder sobre seu domínio, livre para continuar a incutir terror em todas as espécies selvagens que habitam seu canto hostil da selva tropical. Embora a onça-pintada se destaque, sem dúvida, como o predador mais majestoso e temido entre as criaturas selvagens desta vasta selva, ela não está nem perto de ser aquela que mais ceifa vidas. Para o tamanduá-bandeira, uma caçada não está completa sem devorar aproximadamente 30 mil insetos. Considerando sua dieta, e com um peso de até 50 quilos e um comprimento de mais de 2 metros, não é difícil adivinhar de onde vem seu nome. Este mamífero colossal é o flagelo das inúmeras colônias de formigas que invadiram a floresta tropical. E quando você tem que caçar milhares de pequenos insetos, não há nada mais útil do que um focinho longo. Este inveterado amante de insetos é o exemplo perfeito de adaptação entre espécies selvagens, já que todo o seu corpo é basicamente moldado por seus hábitos alimentares. Com garras dianteiras proeminentes, o mamífero consegue descobrir formigueiros e, uma vez expostos, usa sua língua pegajosa, de até 60 centímetros de comprimento, para coletá-los. Embora à primeira vista pareça uma tarefa simples, ela envolve vários desafios. O primeiro e talvez o mais importante é encontrar as colônias. Para isso, o astuto insetívoro utiliza seu olfato apurado, que lhe permite detectar até os odores mais sutis. Frequentemente, seus locais de caça favoritos são os pântanos deixados por inundações, um solo mais do que fértil para o crescimento de colônias. Embora seja impossível para os insetos escaparem ilesos de um ataque de tamanduá, eles não permanecerão inertes na presença do predador. Quando o mamífero estende sua língua versátil, as formigas frequentemente lançam ataques químicos e mordidas poderosas para limitar a intrusão do urso. Outra medida de contingência usada pelas formigas é usar seus vastos túneis subterrâneos para escapar. No entanto, pesadas perdas são quase inevitáveis. Durante seus ataques aos ninhos, o engenhoso insetívoro não faz distinção entre suas presas, devorando ovos, larvas e adultos. Por mais produtivo que um desses ataques possa ser, dado seu tamanho gigantesco, ele não se satisfaz com apenas algumas formigas. Suas necessidades nutricionais exigem que ele repita esse processo exaustivo pelo menos 200 vezes por dia, o que o torna uma tarefa que ocupa grande parte de sua rotina. Apesar do nome, o tamanduá não se alimenta exclusivamente de formigas, mas, como adaptação, expandiu sua dieta para incluir outros insetos, como cupins,
larvas de besouro e abelhas. Para encontrar novos locais de alimentação, este mamífero normalmente percorre longas distâncias. Embora não seja um corredor muito habilidoso, consegue cobrir grandes áreas caminhando lentamente. Embora suas garras proeminentes sejam muito úteis para saquear formigueiros, elas podem ser um pouco desajeitadas ao caminhar, obrigando-o a se apoiar nas bordas externas das mãos. Quando não está devorando colônias de insetos com sua língua ágil, provavelmente está descansando. Este mamífero sonolento pode passar até 15 horas por dia na extenuante tarefa de descansar. Seus lugares favoritos para isso são tocas abandonadas por outras criaturas selvagens, bem como recantos escondidos da vegetação. Graças à sua pelagem exuberante em tons de marrom acinzentado, branco e preto, este sobrevivente habilidoso pode se esconder entre a vegetação rasteira sem problemas, descansando pacificamente enquanto o resto da vida selvagem continua. Além de escondê-lo, sua pelagem característica o protege das temperaturas externas, facilitando sua aclimatação em dias de chuva intensa ou quando o sol tropical implacável o castiga. Além disso, o tamanduá-bandeira sempre prefere evitar as horas mais frias ou mais quentes do dia, permanecendo abrigado quando as temperaturas atingem seus extremos. Dado seu tamanho imponente, bem como seu estilo de vida tranquilo, essa criatura peluda pode viver até 15 anos, graças ao fato de que poucos predadores ousam interferir em seu caminho. É claro que, para Mong, a onça pintada, um mamífero de até 50 quilos só pode significar alimento. É claro que o tamanduá-bandeira não está disposto a se tornar apenas mais uma vítima do apetite do predador de topo do ecossistema guianense. Então, demonstrando sua engenhosidade e coragem, ele lutará por sua vida. Utilizando seus sentidos altamente sensíveis de audição e olfato, se o mamífero sentir uma onça se aproximando, ele não hesitará em investigar, mas fugirá rapidamente. Ao permanecer constantemente alerta ao seu redor, ele pode detectar um predador a distâncias muito longas, permitindo-lhe escapar sem muita pressa. Quando recuar não é uma opção, o urso opta por se esconder, na esperança de escapar do olhar mortal do felino. Muitas vezes, qualquer toca abandonada ou espaço coberto de mato é mais do que perfeito para desaparecer à vista de todos. Se a emboscada da onça sanguinária não deixa chance de fuga, o tamanduá, sem outra alternativa, reúne coragem e enfrenta um predador que o supera em tamanho e agressividade. Aqui, assumindo uma postura imponente sobre as duas patas traseiras, o mamífero envia uma mensagem clara ao seu agressor. Estendendo as patas dianteiras, este habilidoso sobrevivente revela suas garras afiadas de 15 centímetros, armas laminadas com as quais pode golpear rapidamente o carnívoro, infligindo-lhe ferimentos que, em alguns casos, são fatais. Diante de tais ameaças, a onça, ciente do perigo que pode enfrentar, muitas vezes prefere evitar um confronto desnecessário, no qual seu domínio possa ser comprometido. Com a onça saindo de seu território, o tamanduá-bandeira retorna à sua rotina tranquila, devorando milhares de insetos e descansando em seus aconchegantes locais de descanso. Enquanto o urso prefere desaparecer com sua pelagem camuflada e de cores tímidas, a arara vermelha e verde não tem problema em roubar a cena com sua plumagem vibrante. Coberta de penas coloridas em tons de vermelho, verde e algumas manchas azuis, esta ave é uma daquelas espécies que reflete perfeitamente a majestosa biodiversidade do ecossistema guianense. Com um comprimento corporal de até 90 centímetros e um peso de cerca de 1,5 kg, a arara verde é a segunda maior dessas espécies coloridas do mundo, atrás apenas da arara azul. Vivendo em pares, pequenos grupos familiares ou mesmo em grandes bandos de dezenas,
É quase impossível que essas aves cativantes passem despercebidas. Além do grande porte e da aparência colorida, ao contrário da temida arpia, as araras vermelhas não são particularmente conhecidas por sua furtividade e são particularmente barulhentas. Com uma ampla gama de vocalizações, esses bicos são responsáveis por quebrar o silêncio opressivo da floresta tropical, com chamados estridentes que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Frequentemente, durante o voo, essas aves emitem gritos, e gritos para manter comunicação constante com seus companheiros de bando. Esses chamados servem para anunciar sua presença e alertar sobre uma ameaça potencial. Gritos e assobios também formam uma parte importante de seu vocabulário altamente variado, o que lhes permite interagir com seus pares, já que são espécies altamente sociais. Essas prodigiosas habilidades de comunicação permitem que eles tenham uma coordenação invejável ao procurar comida, retornar aos seus poleiros e até mesmo, é claro, encontrar um parceiro. O namoro da arara verde é um verdadeiro espetáculo da natureza, apenas um vislumbre da imaginação do Criador. Como formam pares para a vida toda, o processo de encontrar uma alma gêmea está longe de ser simples e exige um esforço considerável por parte do macho. Antes mesmo de atingir a maturidade sexual, o pássaro buscará uma fêmea com quem formar um vínculo forte, indo além dos interesses puramente reprodutivos. Normalmente, durante os primeiros encontros, o macho se aproxima timidamente da fêmea, emitindo vocalizações suaves e arrulhos, buscando atrair a atenção de sua potencial futura companheira. Gradualmente, o macho se aproxima da fêmea e, se ela estiver receptiva, o pretendente pode regurgitar comida parcialmente digerida para presenteá-la àquela que ele espera conquistar. Esse ato, mais do que o valor material da comida, representa a sua capacidade do macho de sustentá-la e sua adequação como pai de seus filhotes. Com o passar dos dias, o casal fica mais próximo, passando tempo juntos cuidando um do outro, limpando seus corpos e alisando suas penas. Um ato que demonstra confiança e intimidade. Demonstrações visuais como acenos de cabeça e bater de asas também fazem parte desse ritual elaborado que formará um casal para a vida toda. Para consumar a união, após vários dias de cortejo, as aves costumam embarcar em voos longos e sincronizados pela selva, com cada arara a poucos metros de distância de seu parceiro. Uma demonstração de seu forte vínculo. Após um longo período juntos, quando ambos atingem a maturidade sexual, aproximadamente entre 3 e 4 anos de idade, o casal finalmente se prepara para acasalar, com a intenção de formar sua própria família. Após um breve acasalamento e a subsequente ovulação, a fêmea põe entre 1 e 3 ovos. Ao contrário de outras aves que constroem um ninho do zero, as araras vermelhas preferem abrigar sua família em uma cavidade espaçosa na árvore, onde a futura mãe os chocará enquanto o pai orgulhoso sai em busca de comida. Com uma família crescente, o macho deve ser preciso em suas viagens em busca de comida, pois não pode se dar ao luxo de voltar de mãos vazias. Felizmente, vivendo em um dos ecossistemas mais férteis do mundo, a comida geralmente não é um problema para esses herbívoros. Alimentando-se de sementes, nozes, frutas vermelhas e outras, essas aves conseguem satisfazer todas as suas necessidades nutricionais. Quando, surpreendentemente, seu habitat se mostra pouco generoso em termos de comida, a arara verde expande sua dieta para incluir flores, néctar, folhas, brotos e até mesmo em um comportamento bastante incomum, argila. Normalmente, o macho traz para a mãe superprotetora alguma fruta fresca ou uma pequena semente que ela pode usar para saciar sua fome. Graças aos seus bicos robustos, as araras são capazes de devorar alimentos sólidos, como nozes ou sementes, fontes de alimento que outras aves nem ousariam experimentar. Dia após dia, o macho sairá em busca de alimento,
enquanto a fêmea cuida e mantém aquecido o que, em poucos dias, serão filhotes tenros. Embora muito feliz por estar perto de conhecer seus filhotes, em meio à vida selvagem agitada, nada é definitivo, pois nunca se sabe quando um predador voraz irá atacar o pai trabalhador em uma de suas buscas por alimento. Nesta ocasião, uma arpia faminta avistou o que inevitavelmente se tornará seu jantar. Perseguindo-o a toda velocidade, sem lhe dar chance de escapar, a ave de rapina corta com suas garras afiadas o homem que logo se tornaria um pai orgulhoso, deixando os filhotes órfãos e a fêmea preocupada, esperando o retorno do companheiro, algo que nunca acontecerá. Embora possa ser rudimentar, é a vida selvagem em sua forma mais pura. Enquanto a família de araras aguarda o retorno do macho moribundo, a arpia se entrega ao que considera um banquete. Do outro lado da copa das árvores, onde os afluentes do rio Essequibo se erguem como uma fronteira natural inexpugnável, outra espécie selvagem, como as araras, verdes, abafa o silêncio da floresta tropical com suas vocalizações barulhentas. Com seus latidos, bufos, gritos e rosnados, as ariranhas são talvez uma das espécies menos secretas de todo o ecossistema selvagem da Guiana. Com um repertório tão vasto de sons, é fácil intuir as prodigiosas habilidades sociais que esses mustelídeos possuem. Vivendo em grupos familiares de até 20 indivíduos, esses mamíferos vivem em extrema harmonia entre si, regidos por uma hierarquia social na qual um par reprodutor orienta o futuro da família. Nesses grupos de lontras, cada membro cumpre funções específicas, garantindo a sobrevivência da espécie em um habitat onde os predadores estão à espreita, e o clima, a qualquer momento, pode deixar de ser um aliado. Com seus corpos robustos e alongados, adaptados a um estilo de vida anfíbio, não é difícil imaginar as invejáveis habilidades natatórias desses mamíferos. Seus pés palmados com dobras interdigitais, bem como uma cauda forte e achatada, dão-lhes a propulsão necessária para navegar nas águas, com grande agilidade e velocidade. Como suas narinas e orelhas podem ser bem fechadas, esses mustelídeos conseguem mergulhar sem dificuldade e sobreviver por vários minutos debaixo d'água. Seu grande tamanho, de até 2 metros, combinado com sua constituição forte, faz das ariranhas predadoras de topo nos rios e outros corpos d'água da Guiana selvagem. Com tamanha destreza como caçadora subaquática e uma abundância sem precedentes de peixes enchendo as águas. Quando seus estômagos começam a roncar, as lontras rapidamente mergulham nos afluentes caudalosos. Aqui, piranhas, pacos, bagres e peixes-gatos estão na mira desses devoradores de água. Apesar de suas incríveis habilidades individuais de natação e mergulho, longe de se aventurarem na pesca solitária, as lontras mergulham em bandos para facilitar sua caça. Apesar de serem muito superiores às suas presas, esses mustelídeos preferem planejar uma estratégia de pesca cuidadosa em vez de perseguir suas presas em vão. Coordenando sua emboscada por meio de gritos e grunhidos, cada indivíduo sabe qual é sua função e, com um plano meticuloso em mente, os nadadores se separam. Entre as estratégias de pesca mais elaboradas das lontras, o corraléu é uma das suas preferidas. Neste jogo, os mamíferos reúnem numerosos cardumes de peixes, amontoando-os em uma área de pesca. Com suas inúmeras vítimas agora concentradas em um só lugar, cada caçadora se lança diretamente sobre o volumoso cardume e, usando sua poderosa mordida, captura uma presa suculenta. Como uma única lontra pode devorar até 11 quilos de peixe em um único dia, cada uma delas repetirá seu ataque diversas vezes, até se saciar e quase exterminar o que até poucos minutos atrás era um cardume gigantesco. Com o estômago cheio, as lontras emergem à superfície, onde, após uma captura mais que bem-sucedida,
deitam-se nas margens para descansar por várias horas. Apesar de possuírem pelos muito densos, esses mamíferos, após passarem longos períodos submersos, precisam regular sua temperatura. Para isso, banhos de sol prolongados serão mais que suficientes. Apesar de serem predadores temidos na água, nada impede que eles possam desfrutar de momentos de lazer divertidos durante o tempo livre. Para fortalecer seus laços sociais, esses mustelídeos se envolvem em comportamentos lúdicos, como deslizar pelas margens lamacentas dos rios como escorregadores, perseguir uns aos outros dentro e fora d'água, e até mesmo participar de lutas lúdicas, nas quais morder e lutar são uma forma de diversão. Às vezes, eles até interagem com objetos como pedras, gravetos, folhas ou até mesmo restos de presas, jogando-os no ar ou na água e depois recuperando-os. Embora esses momentos de lazer possam ajudar as lontras mais jovens a aprender, fortalecer os laços sociais e reduzir o estresse dentro do grupo, nem tudo pode ser brincadeira. Apesar de serem extremamente sociáveis com seus companheiros de bando, quando indivíduos solitários ou outros grupos ousam invadir o território da família, toda essa camaradagem é esquecida e um confronto sangrento é inevitável, ignorando as latrinas comunitárias, que são marcas olfativas feitas pela família, onde urinam e defecam para deixar uma espécie de aviso aos intrusos. O grupo invasor está determinado a tomar posse deste espaço na margem do rio. Ao detectar os invasores, todo o grupo se reúne para confrontar a invasão. Antes de se envolverem em combate físico, as lontras emitem chamados de alerta, na forma de gritos, guinchos e coros coletivos. Todos esses chamados visam persuadir os invasores a abandonar o território do grupo residente ou enfrentar as consequências. Quando as vocalizações não têm efeito sobre os invasores, as lontras defensoras adotam posturas ameaçadoras, ficando em pé para parecerem maiores, tentando intimidar seus desafiantes. Em alguns casos, mesmo esses sinais dissuasivos não conseguem persuadir os intrusos, e ocorrem combates violentos. Nessas lutas, ambos os grupos demonstram sua ferocidade, com cada indivíduo usando suas presas afiadas para infligir o máximo de dano aos oponentes. Durante essas batalhas corpo a corpo, as lontras se empurram com grande força, tentando subjugar o rival. Após vários minutos de combate, o grupo mais ferido geralmente opta por recuar, cedendo a propriedade do território aos seus rivais quase ilesos, enquanto esses mamíferos lutam para manter o controle desse habitat privilegiado com acesso direto à água, exibindo toda a santa ferocidade de sua mordida. O denso cerrado guianense esconde um verdadeiro colosso que pode crescer até o tamanho de 8 lontras. Pesando 300 quilos, a anta sul-americana se destaca na selva como o maior mamífero de todo o subcontinente. Seu corpo robusto, variando em tons de cinza ao marrom escuro, com um focinho marcante no lábio superior, faz com que esse gigante se destaque, mesmo em meio à biodiversidade guianense. Também conhecida como anta, a anta geralmente prefere uma vida tranquila, vivendo sozinha, passando a maior parte do tempo descansando escondida em meio à vegetação densa. O pico de atividade da anta ocorre ao anoitecer, quando geralmente emerge em busca de alimento. Como um herbívoro exemplar, esse mamífero gigante se alimenta de folhas, brotos, galhos, cascas, flores, sementes e, claro, da grande variedade de frutas que esse ecossistema fértil oferece. Ao se alimentar, a anta usa seu tronco proeminente para pastar na folhagem e pegar frutas do chão, o que a torna uma ferramenta muito versátil. Dado seu tamanho imponente, é fácil imaginar que esse colosso não se contenta com apenas algumas folhas, devorando até 30 quilos de comida. Apesar do fardo que atender a essa exigente demanda nutricional da anta pode representar para a floresta tropical, esse habilidoso mamífero
também faz a sua parte para conservar seu ecossistema, já que o chamado arquiteto da selva é um prodigioso dispersor de sementes. Depois de devorar frutos inteiros, o mamífero frequentemente viaja vários quilômetros em busca de mais alimento e, quando finalmente defeca, sem nem perceber, semeia o fruto que acabou de consumir com um fertilizante conveniente. O tempo cuida do resto e, em poucos meses, o mesmo herbívoro poderá se alimentar da árvore que plantou. Embora seu tamanho imponente os mantenha longe das vistas de uma longa lista de predadores, os assassinos no topo dessa cadeia alimentar serão implacáveis se encontrarem presas tão voluptuosas, capazes de lhes fornecer comida por vários dias. Ciente disso, a anta opta por viver nas sombras, sem interesse em chamar a atenção. Seu andar furtivo e sua atitude evasiva são justamente uma de suas maiores virtudes, permitindo-lhe viver uma vida longa, que pode chegar a quase 25 anos. Além do seu temperamento passivo, a astuta anta tem muitos outros truques na manga para evitar ser devorada pelos inúmeros carnívoros que dominam seu habitat. Sua coloração cinza e marrom a faz quase desaparecer em meio à vegetação durante as horas em que normalmente vagueia. Da mesma forma, apesar de ter um sentido de visão bastante questionável, seu olfato apurado e audição apurada permitem que ele detecte qualquer predador à distância, permitindo-lhe recuar rapidamente. Embora seu corpo robusto só lhe permita correr a cerca de 40 km por hora, sua percepção apurada do terreno é outra habilidade crucial para sua sobrevivência, aproveitando obstáculos naturais para evitar encontros com predadores. Apesar de suas habilidades avançadas para evitar esses encontros infelizes, a astuta onça-pintada, ocasionalmente, não deixa pedra sobre pedra e consegue encurralar o que considera uma presa enorme. No entanto, nem tudo está perdido para o herbívoro. Se houver um afluente por perto, sendo um nadador nato, ele pode mergulhar na água, deixando o felino para trás. Quando nem mesmo essa rota de fuga está disponível, e a única opção é se render a uma morte dolorosa, a anta pode se tornar agressiva, investindo contra seus agressores com seu corpo imponente. Além da feroz onça-pintada, sucuris e jacarés açus são outros predadores capazes de caçar esse mamífero gigantesco. Para escapar desses répteis sanguinários, sua melhor defesa é permanecer atento ao que acontece ao seu redor, fugindo rapidamente assim que suspeitar de algo errado. Embora uma investida forte contra uma onça possa salvá-la da morte, se ela cair na emboscada de uma sucuri, seu destino estará selado. Enquanto os machos de anta só precisam se preocupar em cuidar de si mesmos, as fêmeas têm a difícil tarefa de manter vivos seus filhotes indefesos, cada um pesando aproximadamente 8 quilos. Como a fêmea gestava seu pequeno filhote por até 13 meses, ela não podia permitir que um predador selvagem o visse como presa após tanto esforço. Por isso, a mãe sempre ficava alerta a qualquer ameaça potencial e o escondia nos arbustos. Ao longo do primeiro ano de vida, a fêmea será responsável por amamentar o filhote e ensiná-lo tudo o que ele precisa para sobreviver neste ecossistema perigoso, como onde encontrar alimento e como escapar de potenciais ameaças. Somente quando a anta jovem atinge 1 ano e meio de idade é que ela finalmente começa a se defender sozinha, e a mãe vê como o filhote, que até pouco tempo atrás nem era seu filhote, está pronto para embarcar em sua própria jornada. Em contraste com o tamanho colossal e a aparência discreta da anta, não muito longe do território do mamífero, a pequena, mas cativante, cigana observa o horizonte de um poleiro. Com uma aparência bastante distinta, esta ave, com sua plumagem predominantemente marrom e crista marcante na cabeça, é uma das muitas formas de vida na natureza indomável da Guiana.
Vivendo em áreas pantanosas, geralmente muito próximas à água, em bandos de vários indivíduos, as ciganas são aves altamente gregárias, acostumadas à vida em grupo. Apesar de seu tamanho, cerca de 300 vezes menor que a imponente anta, pesando apenas 800 gramas, essa ave engenhosa não fica atrás quando suas habilidades de sobrevivência são colocadas à prova. Folívoro por excelência, esta ave alimenta-se das inúmeras folhas e flores que abundam nas margens do rio onde vive, bem como de alguns frutos. Embora a dieta desta ave majestosa não seja nada incomum, sua digestão desses alimentos é extraordinária. As ciganas usam fermentação bacteriana para decompor os alimentos que comem, como outras espécies ruminantes. No entanto, este engenhoso herbívoro tem um papo desproporcionalmente grande, que até desloca alguns músculos cruciais durante o voo, o que explica sua tão questionada capacidade de planar, devido à sua dieta baseada em folhas e ao seu peculiar mecanismo digestivo. As ciganas geralmente exalam um odor desagradável semelhante ao de esterco, que pode até espantar alguns predadores. No entanto, alguns carnívoros vorazes ignoram o odor fétido desta ave e não hesitam em caçá-la. Entre eles, gaviões, águias e cobras arborícolas são as principais ameaças enfrentadas por essas criaturas resilientes. As principais contramedidas para evitar que se tornem parte da dieta de seus caçadores envolvem aproveitar sua camuflagem altamente eficiente para se esconder à vista de todos. Assim que avistam uma ameaça potencial perto de seu habitat, as aves permanecem imóveis, tentando desaparecer no entorno. Embora essa estratégia possa parecer pouco engenhosa, em mais de uma ocasião, um predador habilidoso fica de estômago vazio após não conseguir encontrar sua presa, enquanto as ciganas são salvas do que, de outra forma, seria uma morte certa. Embora os espécimes adultos não tenham muitos truques na manga para escapar das intenções cruéis dos predadores, os filhotes são um verdadeiro exemplo de sobrevivência. Como costumam construir seus ninhos em poleiros sobre corpos d'água, quando se veem cercados por um predador, os filhotes, sem pensar duas vezes, pulam diretamente na água, escapando instantaneamente de seus caçadores. Apesar de não conseguirem voar, as precoces ciganas têm habilidades de natação invejáveis. Por isso, geralmente não têm problemas para navegar nas águas, chegando a permanecer submersas por um tempo, até que o perigo passe. Para retornar ao seu ninho aconchegante após sobreviver ao ataque de uma ave de rapina ou de uma cobra faminta, os filhotes usam as garras nas asas, uma característica bastante peculiar da espécie durante os primeiros anos de vida. Com a ajuda dessas garras e de seus pés ágeis, eles conseguem escalar de volta ao ninho, onde, esperam, não haja sinal de perigo. Embora essa estratégia de fugir para a água possa ser arriscada, dada a sua falta de capacidade de luta, é uma medida inteligente de sobrevivência que os salva da morte certa. Naquele mesmo afluente onde pequenos filhotes saltam tentando escapar de seus predadores, mas alguns quilômetros rio acima, um caçador voraz se esconde sem revelar o menor sinal de sua presença assustadora. Pesando até 200 quilos e atingindo 10 metros de comprimento, a sucuri verde representa a personificação da própria morte nas mãos de um réptil feroz. Apesar de possuir uma mordida poderosa capaz de causar ferimentos graves, esse imponente predador instila todo o seu terror através de seu corpo robusto e muito musculoso. Sua coloração verde escura com manchas ovais pretas e ocres nos flancos os faz quase desaparecer entre os riachos turbulentos, preparando a emboscada perfeita para qualquer presa em potencial que ouse invadir seu território de caça. As presas mais comuns desse predador astuto são capivaras, pacas, gambás, queixadas, veados, antas,
e até jacarés. Graças à sua constituição muscular, ele é capaz de atacar presas muito maiores que ele, sem que estas ofereçam a menor resistência. Escondendo todo o corpo debaixo d'água, revelando apenas as narinas e os olhos famintos, o réptil sanguinário se agarra à presa com sua mordida letal assim que ela cai na armadilha. Em menos de 3 segundos, ele enrola seu enorme corpo em volta da vítima, sufocando-a quase imediatamente. O resultado desses ataques surpresa geralmente é uma presa farta, acompanhada de um réptil faminto pronto para devorá-la completamente. Como a cobra não tem a capacidade de esmagar suas vítimas, ela precisa engolir suas presas inteiras, independentemente do seu tamanho. Para isso, o réptil abre a mandíbula, o que lhe permite aumentar significativamente o tamanho da garganta e, assim, engolir carcaças enormes. Embora esta caçadora astuta esteja acostumada a capturar inúmeras presas nas águas escuras, às vezes ela prefere atacar de cima. Muitas sucuris verdes preferem ficar de tocaia, penduradas em um galho, esperando atentamente que a presa caia na armadilha. Assim que uma vítima em potencial se aproxima perigosamente, o réptil a ataca e, num ataque relâmpago, a subjuga em frações de segundo, ceifando outra vida e engolindo sua presa. Embora este predador possa parecer ter um apetite insaciável ao devorar capivaras, antas ou veados colossais, a verdade é que, após essas refeições fartas, a cobra pode passar meses sem atacar outra presa. Devido ao seu metabolismo muito lento, leva muito tempo para digerir suas refeições voluptuosas. Embora capaz de semear o terror em milhares de espécies animais, mesmo a feroz sucuri não está imune a se tornar vítima de outro predador voraz. O temperamental jacaré-açu não tolera a competição pelo domínio das águas e, ao ver uma sucuri devorar o que deveria ser sua presa, parte para transformá-lo em presa. Neste duelo de gigantes, nenhum caçador habilidoso pode declarar vitória antes do fim da batalha. Cada assassino tem suas próprias armas letais. A sucuri, com sua incomparável capacidade de constrição, e o jacaré, com uma mordida que pode facilmente dividir a cobra em duas. Nesta luta pelo domínio das águas, cada fera ataca sem o menor traço de piedade. A sucuri verde tenta se enrolar no corpo blindado do jacaré, e o feroz carnívoro pretende dar uma mordida na jiboia, para então despedaçá-la com seu giro mortal. Embora esses encontros possam resultar em fatalidades para ambos os predadores, a prudência muitas vezes prevalece e, depois de se medirem em uma luta rápida, cada réptil prefere evitar um duelo que garanta a aniquilação mútua. Após sair ilesa do encontro com o igualmente sanguinário jacaré-açu, com a chegada da época de reprodução, o réptil parte para promover a espécie, enviando um sinal olfativo por meio de feromônios aos machos a poucos quilômetros de distância. Ao sentir o cheiro emitido por uma cobra no cio, os machos logo chegam ao local de reprodução. Para a surpresa das cobras macho, ao chegarem, elas descobrem que outros répteis ansiosos para procriar já chegaram. Então elas devem se juntar ao grupo de reprodução o mais rápido possível, se quiserem competir pelo cobiçado desejo de acasalar. Durante a época de acasalamento, a fêmea pode passar até 2 semanas cercada por machos cheios de testosterona, ávidos por cópula. Mas, para satisfazer esse desejo desesperado, cada competidor precisa lutar para alcançar o órgão reprodutor da fêmea, na esperança de que ela esteja receptiva. Essas batalhas por cópula podem envolver até dezenas de machos ávidos por montar na fêmea, que após vários dias de luta, permitirá que alguns sortudos realizem seus desejos carnais em uma cópula que pode durar até 4 horas. Com o passar dos dias, a fêmea permitirá que outro réptil robusto
copule com ela, como estratégia para garantir o sucesso reprodutivo. Após até 2 semanas submersa no centro da bola de acasalamento, a fêmea considera seu período receptivo encerrado, momento em que os machos, cientes de que estão no território de uma cobra mais robusta e tendo jejuado por pelo menos 15 dias, empreendem uma fuga rápida para evitar serem devorados por aquela que poderia ser a mãe de seus filhotes. Após um longo período de gestação de até 6 meses, o resultado de uma temporada de reprodução bem-sucedida será o nascimento de até 40 filhotes minúsculos, cada um medindo até 1 metro de comprimento. Ao contrário dos filhotes da arpia indomável e do filhote de anta, as pequenas sucuris verdes são completamente independentes desde o nascimento, então a mãe não precisa se preocupar com o futuro de seus filhotes, ignorando-os apenas alguns minutos após o nascimento. Sem a proteção da mãe, esses pequenos répteis ficam à mercê da vida selvagem implacável da Guiana, onde os filhotes de sucuri são presas inegáveis, o que explica a baixíssima taxa de sobrevivência das cobras no primeiro ano. Infelizmente, tanto a sucuri verde adulta quanto a jovem enfrentam uma ameaça muito mais preocupante do que seus predadores. Como resultado da intervenção humana, este majestoso carnívoro tem visto seu habitat progressivamente invadido. Atividades como plantações em larga escala e desmatamento estão reduzindo cada vez mais os habitats disponíveis para esta cobra, forçando-a a buscar novos habitats. Além disso, devido à estigmatização da espécie, as sucuris são frequentemente caçadas por humanos para evitar ataques altamente improváveis, ignorando, ao mesmo tempo, o papel fundamental que este caçador desempenha nos ecossistemas, controlando a proliferação de pragas. Outra vítima do crescimento dos assentamentos humanos no ecossistema guianense são as cativantes araras vermelhas e verdes. No caso dessas aves, além de serem afetadas pela fragmentação de seu habitat, resultante da exploração madeireira excessiva na região, o tráfico ilegal de espécies está causando a extinção de populações inteiras dessas belas aves. Nessa prática cruel, indivíduos inescrupulosos sequestram filhotes de seus ninhos, diminuindo a capacidade reprodutiva da espécie e colocando em risco sua sobrevivência a longo prazo. Nem mesmo o todo-poderoso predador deste ecossistema está a salvo das repercussões das atividades humanas. A feroz onça-pintada tornou-se vítima direta da ganância, sendo caçada por caçadores ilegais para obter suas partes. No mercado negro, uma presa deste felino é vendida por até $5.000, um valor que não deveria compensar o sofrimento que essas imponentes criaturas selvagens suportam. Embora a situação esteja longe de ser otimista, a boa notícia é que hoje, apesar das adversidades, a Guiana continua sendo um paraíso para a vida selvagem, onde inúmeras espécies podem prosperar em um território praticamente intocado. Embora os ecossistemas sejam cada vez mais afetados pelo desenvolvimento progressivo dos assentamentos humanos, ainda temos tempo para reverter essas mudanças e garantir que esta vasta floresta tropical continue sendo um oásis para a vida selvagem. Gostou das histórias sobre a vida selvagem das espécies selvagens da Guiana? Então, não se esqueça de curtir para apoiar o nosso canal e mencionar sua espécie favorita na seção de comentários. Se quiser ficar por dentro dos nossos próximos lançamentos, você também pode se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nossos próximos documentários. Se você estiver interessado em ajudar mais pessoas a aprender sobre as espécies animais selvagens da Guiana, compartilhe este vídeo com seus amigos e conhecidos. Sem mais delongas, nos vemos na próxima vez com mais histórias de répteis ferozes, felinos sanguinários e, acima de tudo, histórias de vidas selvagens.